Paulo Brito, na hora da verdade, vai começar os problemas da cidade. Chegou a hora de saber o que acontece. O Paulo Brito vai falar porque conhece. Paulo Brito, de olho na cidade. Paulo Brito, Paulo Brito. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu e muito bom dia, senhoras e senhores, bom dia, amigos, estamos chegando. Estamos a postos aqui nessa quinta-feira para mais uma edição do programa Paulo Brito, responsabilidade total minha, Paulo Brito, que sou eu mesmo. Aqui nós fazemos o jornal com interesse total da divulgação séria, honesta e, acima de tudo, colocar uma imparcialidade total que torna cada dia mais apreciado pelos nossos queridos telespectadores, os nossos ouvintes e os nossos apreciadores também. Por isso é que nós estamos sempre pedindo, recomende o nosso programa, encaminhe o nosso programa, peça para os seus amigos, coloca aí o nosso Zap, coloca aí o nosso YouTube, o nosso canal, para que verdadeiramente nós possamos atingir aí um número bastante importante, porque todos são importantes daqueles que nos acompanham. Então, por essa razão, obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Esse programa tem a produção minha, Paulo Brito, a direção de jornalismo, Patrícia Maria de Souza Ramos Brito, departamento jurídico, doutora Érica Polinário, doutor César Aguiar Contel e doutor Joel de Almeida, o Feio, lá em Araçatuba. Trabalhamos também com os nossos colaboradores, Andréia de Oliveira em Penápolis, Gilmar de Freitas em Buritama, Cássio Bettini falando sobre tecnologia, também Neco, direto da capital paulista, e também aí o apoio total de Walter Pacelli, Chapeuzinho, no Bola na Rede, em nome de Lalo Calçados e Esportes. A produção também aí, a direção de montagem e noticiário é de Débora Rayane Barbosa. Débora, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham. E os nossos apoiadores, nosso abraço, nossa gratidão a essas empresas que estão conosco aí e que sempre nos dão apoio. Birigui Piscinas, Engeune Engenharia, Lalo Calçados e Esportes, Empório Biju, Aluche Tecidos e Confecções e Aluche Jeans, um presente todo especial de Morena Móveis, ainda IOB, Instituto de Óleos Birigui, Ótica V+, onde você tem muito mais facilidades para comprar e grandes promoções e prêmios para todos os seus clientes. Também aqui trabalhamos em nome da organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor e IOB, Instituto de Óleos Birigui, direção Dr. Benhur e também do Dr. Rogério. Aqui essas empresas ao lado da Tropicália Pães e Doces nos dão o apoio, nos dão a colaboração e nos permite fazer com que a gente possa produzir e apresentar esse programa. Hoje nós estamos vivendo um dia gostoso. Hoje é dia 12 de novembro do ano 2020. Me lembro que 12 de novembro é o dia que minha avó comemorava seu aniversário. Um dia gostoso, dia 12 de novembro, sempre a gente lembrava pela mãe que eu tive, a avó que eu tive, e que 12 de novembro é sem dúvida para nós aí uma data lembrada da nossa querida avó mãe, dona Leopoldina de Brito, que toda a turma de Penápolis conhecia como dona Nica. Isso faz muitos anos e a saudade dela cada vez mais. Mas dito isso, senhoras e senhores, hoje, faltando 3 dias para as eleições, o nosso programa hoje praticamente se baseia em termos eleitorais, mas muitos assuntos, porque nós estamos prometendo, e quando a gente promete, a gente assina, a gente assume a responsabilidade e dizer para os senhores que nós prometemos fazer aí uma estupenda campanha de divulgação dos resultados da eleição a ser realizada dia 15 de novembro, domingo, faltando 3 dias, aqui a nível de Birigui, a nível de toda a nossa região, uma equipe aqui a postos para o melhor da divulgação.
dentro de uma linha de imparcialidade que torna-se há muitos anos nos acompanhando. E por essa razão, agradecemos aí o seu apoio. Trabalhamos em nome de Hoje Mais também, com o apoio da Hoje Mais, na divulgação de todos os resultados da região. As manchetes que valem por notícias. Primeiramente, a Débora traz as manchetes, embolando as manchetes nacionais, internacionais e policiais. E vamos que vamos. Isso, Paulo. Bolsonaro em guerra. Paulo, espera um pouco, daqui a pouco ela vai lá em Birigui e volta aqui no centro de novo. Vamos Bolsonaro em guerra. Trump derrotado, denúncia contra Flávio, vacina e outras nuvens que pairam sobre ele. Justiça barra campanha de Crivella por aparição de Bolsonaro. Hoje é o último dia de propaganda eleitoral no rádio e na TV. Justiça multa coligação de Saraiva por fake news. Notícias falsas sobre possível fechamento do comércio de Araçatuba preocupa lojistas. 10 candidatos a vereador renunciaram em Araçatuba. E grupo confirma a aquisição da usina Revate de Brejo Alegre. E destacando também, nova pesquisa pode ocorrer a qualquer momento aqui em Birigui, a sua respectiva divulgação. É o que anuncia os informantes do nosso programa. Uma nova pesquisa a qualquer momento em Birigui. O jornal Paulo Brito divulgará com todo prazer, mesmo que ela seja autorizada a sua divulgação no sábado, estaremos a postos. Bandeirante Esporte Clube é assunto em toda a cidade e toda a região, graças ao trabalho do presidente Ademiro Hélio de Oliveira. Aqui o comércio em Birigui vai funcionar a partir do dia 7 até as 22 horas. A turma do fake news continua fazendo aí uma arruaça tremenda, só que é muito fake news querendo favorecer alguns candidatos, o que na verdade estão irritando a população biriguiense. Para esses colocadores dessas notícias no fake news, a verdade é que muita gente sabe da verdade verdadeira. Candidatos aí começam o preparativo da reta final. E o programa Paulo Brito divulga hoje a relação dos candidatos a prefeito. São 6 candidatos aí correndo e também aí o pau a pau da Câmara Municipal. Quem são aí os vereadores? Em Araçatuba me parece que 10 candidatos à Câmara resolveram aí o quê? Tirar o time de campo. Falar em time de campo, o que o Chapeuzinho conta pra gente de manchete, hein? Chapeuzinho e as manchetes esportivas. Olá, Paulo Brito, bom dia. Estamos chegando nesta quinta-feira e o meu destaque aqui: Abel Braga, o novo técnico do Internacional, estreia na Copa do Brasil e perde o jogo. Rogério Ceni, o novo técnico do Flamengo, perde o jogo também na estreia da Copa do Brasil. Campeonato Paulista da Segunda Divisão, 8ª rodada, ontem aconteceu 8 jogos. Araçatuba perde o jogo e é o lanterna do Grupo 1 e se complica. Copa do Brasil, Palmeiras joga contra o Ceará e dá show em 5 minutos. Grêmio vai até o Mato Grosso e ganha o jogo. Duelo difícil pela Copa do Brasil, o Flamengo e o São Paulo. O erro do goleiro do Flamengo, Hugo, o São Paulo vence o jogo no final, no jogo de ida. E pelo Brasileirão, 18ª rodada, ontem aconteceu apenas um jogo. Já já a gente conta tudo isso aqui no Bola na Rede, Paulo Brito. Chapeuzinho aí, a coisa aí começa a esquentar e nesse sábado aí tem o Bandeirante Esporte Clube. Lembrando também, agradecendo o apoio de À Frente, meu amigo Carlos Gonçalves de Oliveira, 24 anos, realizando um grande trabalho em Birigui, sem dúvida nenhuma aí, enriquecendo com seu apoio e a sua colaboração também aqui para o nosso programa Paulo Brito trazer todas as informações. E vamos que vamos.
Lógico e é claro, é evidente que a nossa missão e a nossa finalidade aqui é mostrar todos os fatos, comentar da maneira que as pessoas gostam que sejam comentados e trazer à baila as informações e as notícias. Um fato que está chamando bastante atenção aí é em relação ao calendário, o calendário escolar. E para falar sobre o calendário escolar, já na primeira hora de hoje, o NECO ouviu a turma da Bandeirantes, lembrando que a partir do ano que vem nós teremos das 7 às 8 da manhã, o primeira hora aqui no programa Paulo Brito. Mas vamos trazer a matéria da Bandeirantes primeira hora. O de ensino que não entregar o limite mínimo de atividades escolares poderá ser reprovado neste ano. Os estudantes precisam fazer algumas lições e apresentá-las aos professores, uma espécie de prova. Em contrapartida, a nota não vai influenciar na avaliação. Num primeiro momento, a ideia do governo do estado é promover o interesse maior dos alunos e a frequência de entregas de atividades. Segundo o secretário da Educação, Rocieli Soares, é preciso envolver os estudantes com a escola ainda em 2020. É importante para a gente que o aluno mantenha o vínculo com a escola, que ele tenha a entrega mínima de atividades, ainda que a aprendizagem não seja o ideal, por conta de tudo que acontece nesse ano, manter o vínculo, ter atividades sendo entregues é fundamental. Sim, a gente está muito preocupado com isso e fazendo um grande movimento aí de busca ativa de mobilização. O governo divulgou nesta quarta-feira o calendário escolar de 2021. Com 200 dias, o ano letivo começará no primeiro dia de fevereiro. O fim das aulas é previsto para 21 de dezembro. O período de férias em julho será de 2 semanas. No fim de cada bimestre haverá um recesso de 7 dias. O secretário Rocieli Soares diz que em 2021 todos os alunos deverão comparecer presencialmente às aulas. A ideia é que, em havendo condições de saúde, todos os alunos voltem para a escola. O que a gente está anunciando agora que é importante, porque a gente precisa estar organizado. E, obviamente, reavaliado toda a situação, semana a semana, especialmente durante o mês de janeiro, sobre se vai precisar de algum rodízio ainda, se vai precisar de alguma outra situação. A gente vai decidir junto com a orientação da área da saúde a partir do mês de janeiro, obviamente. No mês que vem, em fevereiro de 2021, 2 provas serão aplicadas para medir o desenvolvimento dos alunos. Um plano de recuperação será aplicado em janeiro. Bandeirantes. E senhores, a informação que chegou aí através do trabalho do NECO na capital paulista, do Cauã, da Adriana, trazendo para nós aí o primeira hora da Bandeirantes sobre o calendário escolar, esclarecido todos os aspectos. E vamos em frente porque as notícias começam a chegar. E também a vacina, que está dando aí o que falar. E a Débora traz as primeiras informações a respeito da vacina, a vacina chinesa, feita aqui no Instituto Butantan, em São Paulo. Bolsonaro em guerra, Trump derrotado, denúncia contra Flávio, vacina e outras nuvens que pairam sobre Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro voltou a elevar o tom de suas declarações nesta semana, o que alguns críticos veem como uma tentativa de desviar o foco de uma série de notícias recentes negativas para o seu governo, como a denúncia criminal apresentada contra seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, a derrota eleitoral de da sua principal referência externa, até o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Bolsonaro, que até o momento não congratulou o democrata Joe Biden pela vitória sobre Trump, aproveitou um discurso na terça-feira em cerimônia sobre o setor de turismo para polemizar com o futuro presidente americano, afirmando que o Brasil precisaria de pólvora para fazer frente à ameaça de retaliação comercial durante a campanha. O presidente dos Estados Unidos disse que isso poderia ser feito caso o desmatamento não pare na Amazônia. No evento, Bolsonaro defendeu que o Brasil tem que deixar de ser um país de maricas e enfrentar de peito aberto a pandemia do coronavírus. Mais cedo, ele comemorou a suspensão, já revertida, dos testes da Coronavac, vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo Butantan, que pode render dividendos políticos a um de seus principais adversários, o governador de São Paulo, João Dória. Para completar a tempestade perfeita que ganha forma contra o presidente, candidatos apoiados por ele nas maiores capitais do país estão indo mal na eleição municipal, segundo apontam as pesquisas eleitorais. Além disso, Bolsonaro ainda não conseguiu viabilizar a criação de um novo programa de transferência de renda mais robusto
que o Bolsa Família para ser implementado após o fim do auxílio emergencial em janeiro. Sem isso, corre o risco de perder a popularidade conquistada esse ano. A lista de problemas ainda inclui um apagão grave no Amapá e queixas do ministro da Economia Paulo Guedes com o aumento da dívida pública e a falta de privatizações. O ambiente político, tanto internacional quanto doméstico, é bastante desafiador para Bolsonaro, e talvez o que retrate ainda mais essa percepção de insegurança do presidente é que esse movimento de nova radicalização do discurso ocorre a despeito de um capital político razoavelmente elevado, nota o cientista político de consultoria Rafael Cortes, lembrando que Bolsonaro teve ganho de popularidade nesse ano e conseguiu reduzir as ameaças de impeachment, fazendo uma aliança com partidos do chamado Centrão. Tá aí, senhoras e senhores, a cada instante, e depois, ontem mesmo, o Jair está dizendo, Jair 1-0, né? E agora com essa determinação da Anvisa, que a vacina já pode ser colocada em fabricação aqui no país, e consequentemente a sua distribuição, ele vai aos poucos aí diminuindo a sua própria popularidade. Se ele estava brigando aí com o João Dória e o Dória brigando com ele em termos de São Paulo, e a briga vai ficar mais difícil ainda, a penetração do Bolsonaro na capital paulista, porque hoje lidera todas as pesquisas de opinião pública o Bruno Covas. O PSDB em São Paulo hoje deita e rola em consequência aí a aprovação do governo do prefeito o Bruno Covas. Ele é o primeiro colocado na pesquisa, e os candidatos que se diziam aí, rotulavam, e tinham o apoio do Bolsonaro, acabam ficando numa situação bastante super delicada em relação ao crescimento total do candidato Bruno Covas. Independente também da vitória que o Bruno Covas ameaça ter em São Paulo, em outros pontos do país, também aí candidatos aí que vão disputar a prefeitura e também até a própria Câmara, que se diziam ter o apoio do Bolsonaro, hoje praticamente aí já esquecem esse aspecto aí, esse aspecto todo, porque sabem que realmente aí vão ter bastante dificuldades pela frente. Então, dessa forma aí, a situação do presidente Bolsonaro, a popularidade dele, que tinha aí tantos e tantos apoiadores e seguidores, hoje o caminho já não tem aí essa mesma reta e essa mesma aí dispersão que havia em torno do seu nome. Hoje, cada comentário que ele faz, cada análise que ele procura fazer, realmente vem a crítica em cima. E o caso também de tentar acabar com a corrupção, o seu líder na Assembleia foi preso aí, foi pego aí com dinheiro na cueca. Então, são coisas que os próprios filhos dele também aí, ameaçados dessa e daquela colocação, realmente aí complicam a própria situação do presidente, que talvez aí não tenha tanta popularidade, tantos votos como teve aí na eleição passada. E vamos em frente, lembrando que a eleição em 2020 é a vontade do povo, a realidade da zona. Nós já preparamos alguma coisa sobre as eleições aí para chamar a atenção dos nossos apoiadores, Débora? Já temos aí? Vamos mostrar então? Você está curioso para ver? Então veja. É neste domingo que você vai acompanhar através da nossa emissora os resultados oficiais da eleição e deste ano. A apuração completa, os eleitos, aqueles que foram votados, tudo aqui num trabalho de cobertura especial. Durante todo o dia, transmissão dos locais de votação, cobertura completa, investimento, Guaraná Paulistinha 50 anos, cerveja paulistinha mais deliciosa, Grapete, quem bebe Grapete, repete Grapete, Engeune Engenharia, Lalo Calçados e Esportes, Aluche Jeans, Birigui Piscinas, Empório Biju e à frente, 24 anos em Birigui. A mais completa cobertura das eleições é aqui na Rádio Paulo Brito. Então fiquem atentos aí, já a partir das 5 horas da tarde, quando terminam a votação, e você já começa a sentir aí os números e as informações. Uma equipe aí de colaboradores, apoiadores estarão sempre conosco aqui, nos dando cobertura total para que a gente possa divulgar tudo relacionado às eleições desse ano. Agradecemos aí a equipe que está conosco e os nossos apoiadores também.
uma equipe de pessoas já devidamente selecionadas pela Patrícia, pela Débora e também pelo Paulo Brito, já se prontificaram a estar conosco e vão estar conosco durante todo o dia, fazendo as transmissões, fazendo as coberturas e divulgando aí os pontos onde teremos a votação dos que estão aí pleiteando Câmara Municipal e Prefeitura Municipal de Birigui. Ainda no programa de hoje você vai acompanhar aí quais são os nomes dos candidatos à Câmara Municipal de Birigui e à Prefeitura. Lembrando que chega ao nosso conhecimento nesse momento aí já uma pesquisa que vai ser registrada para ser publicada provavelmente nas próximas horas aqui em Birigui. Já pronta aí mais uma pesquisa de opinião pública que vai ser registrada e vai ser divulgada ainda hoje. Portanto, fica alertado que vai ter pesquisa e pesquisas e mais pesquisas aí. Todas as pesquisas que chegarem devidamente registradas, elas serão divulgadas aqui no programa Paulo Brito. Se chegar pesquisa de A, B, C, D, E e F, desde que seja registrada, lógico e é claro, será divulgada. Mais notícias chegando agora. A Débora traz mais notícias para que daqui a pouquinho a gente já entre em outros assuntos, principalmente eleições 2020, a vontade do povo, a certeza das urnas. Justiça barra campanha de Crivella por aparição de Bolsonaro. A legislação eleitoral autoriza a participação de apoiadores de candidato em no máximo 25% do tempo total de cada peça de propaganda. Essa peça tem 1 minuto e a fala do presidente ocupa 40 segundos, portanto. A campanha da candidata Marta Rocha levou o caso à Justiça Eleitoral, apresentando uma notícia de irregularidade em propaganda. O caso foi submetido à juíza Luciana Moco Moreira Lima, da 4ª Zona Eleitoral do Rio, que encontrou 2 irregularidades. Além do tempo ocupado por Bolsonaro, a ausência da identificação do candidato. Após analisar o vídeo em questão, é notória a irregularidade da propaganda acostada com a petição inicial, já que além de dedicar a maior parte do tempo destinado ao presidente Jair Bolsonaro, ainda não traz o nome do candidato a prefeito e tampouco de seu vice. Assim, notifique-se que o candidato Marcelo Bezerra Crivella e a coligação para se abster de veicular a propaganda irregular no próprio horário eleitoral e em qualquer meio de comunicação. A campanha de Crivella informou que ainda não foi notificada sobre a decisão, mas que vai recorrer dela. Outras notícias chegando aqui rapidamente. Daqui a pouco você tem a eleições 2020, a vontade do povo, tem o esporte também e tem muito mais no programa de hoje. Hoje é o último dia de propaganda eleitoral no rádio e na TV. A propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão dos candidatos que concorrem às eleições municipais esse ano termina hoje, quinta-feira. Também é o último dia para a realização de debates no rádio e também na TV. Do tempo total da propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV, 90% são divididos entre os candidatos no modo proporcional à representatividade de seus partidos e apenas 10% são divididos igualmente entre os candidatos. Na sexta-feira, termina o prazo para a divulgação paga na imprensa escrita de propaganda eleitoral e a reprodução na internet ou de jornal impresso com propaganda eleitoral relativa ao primeiro turno. No sábado, dia 14, será o último dia para a propaganda eleitoral por alto-falantes ou amplificadores de som, entre as 8 da manhã e as 22. Também terminam às 22 a distribuição de material gráfico, as caminhadas, carreatas, passeatas, acompanhadas ou não por carro de som. Tá aí então, aí vai apreciando aí então, que hoje é a oportunidade para você ver os santinhos, os capetinhas, tudo na televisão aí. Lá o Crivella lá quis explorar o Bolsonaro lá e acabou ultrapassando o tempo e daí a razão da denúncia. Em Araçatuba, 10 candidatos à Câmara Municipal resolveram aí tirar o time de campo e já você tem todos esses detalhes. Desta feita agora trazendo a informação de que no Empório Biju fica aberto amanhã até um pouco mais tarde, amanhã é sábado, e muitas novidades aí, perfumes e muitas promoções em bolsas, cintos, carteiras e muito mais para você. Empório Biju na Rua Saudades 520. Em Aluche Jeans você tem jeans a R$ 54,90 e tem muitas promoções esperando você. A Aluche Jeans na Barão do Rio Branco 1005.
Clínica Dentária do Dr. Rodrigo Sintra, na Barão do Rio Branco 953. Destacando também em Buritama, Tropicália, Pães e Doce. Agora mais informação chegando, em nome de Lalo Calçados e Esporte, o detalhe que faz a diferença. Walter Pacelli, o chapeuzinho, para você ir anotando aí, traz a bola na rede, em nome de Lalo Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença. Olá, Paulo Brito, bom dia. Estamos chegando aqui na Rádio Paulo Brito e no Bola na Rede. Começando pela Copa Paulista 2020, segunda rodada. Ontem aconteceu vários jogos. O Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo B, goleou o Rio Preto por 6-1. O 15 de Piracicaba venceu o Osasco por 3-1. O São Bernardo venceu a Portuguesa Santista por 2-1. A Ponte Preta B empatou com Juventus 1-1. A Portuguesa goleou o Nacional por 4-0. E o Água Santa venceu o Guarani B por 3-1. São jogos aí da Copa Paulista. Campeonato Paulista, segunda divisão. Os jogos que aconteceu ontem pela 8ª rodada na cidade Andradina. Andradina 2, Araçatuba 0. E com esse resultado, o Araçatuba é o lanterna do Grupo 1. Tanabi 2, América 1, Acisense 0, Grêmio Prudente 1, Rio Branco 2, Elo Esporte 2, União Barbarense 1, Itararé 3, Mauá 0, SK Brasil 1, Jabaquara 1, Mauaense 0, Oswaldo Cruz 0, Vossen 0. Lembrando aí, Paulo Brito, a classificação do Grupo 1, o Bandeirante vai liderando com 16 pontos ganhos, em segundo vem o Andradina com 10, em terceiro o Tanabi tem 8, na quarta posição o América tem 6 e o lanterna aqui é o Araçatuba com 6 pontos ganhos. Na classificação geral da segundona, liderando aí o São José com 18 pontos ganhos, em segunda a Francana tem 17 e em terceiro o Bandeirante tem 16. Lembrando que o Bandeirante é a terceira melhor campanha do Campeonato Paulista da segunda divisão. O Bandeirante volta a campo neste sábado às 15 horas em Araçatuba, tem Araçatuba e Bandeirante. E em Rio Preto, o América pega a equipe do Andradina. Vamos falar agora da Copa do Brasil. Copa do Brasil, jogos de ida, aconteceu ontem 4 jogos. O Palmeiras dá show em 5 minutos, vence a equipe do Ceará, fez o gol aos 34 do primeiro tempo, aos 37 e aos 40 do primeiro tempo. Portanto, Palmeiras 3, Ceará 0. O Cuiabá perdeu para o Grêmio por 2-1. O Internacional, estreando o técnico Abel Braga, perdeu para a equipe do América Mineiro do técnico Lisca. Portanto, Internacional 0, América Mineiro 1. E o Flamengo e o São Paulo, um erro do goleiro Hugo. O São Paulo vence o jogo lá no Rio de Janeiro, jogo de ida, por 2-1. Portanto, Palmeiras 3, Ceará 0, Cuiabá 1, Grêmio 2, Flamengo 1, São Paulo 2, Internacional 0, América Mineiro 1. Os jogos de volta será na quarta que vem. E para encerrar aqui, Paulo Brito, hoje acontece pela terceira rodada 2 jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A Bolívia pega o Equador às 5 da tarde e às 21 horas tem Argentina e Paraguai. Amanhã tem Chile e Peru às 20 horas, às 17h30. Amanhã tem Colômbia e Uruguai. E a seleção brasileira joga sexta-feira às 21h30 contra a equipe da Venezuela no Morumbi. Walter Pacelli, o Chapéu, falou na rádio do Paulo Brito e aqui no Bola na Rede. Um abraço, Paulo, e até amanhã, se Deus quiser. Fui! Obrigado, Chapeuzinho, aí, em nome de Lalo Calçados e Esportes, aí o detalhe que faz a diferença. José Carlos Saldivo, o Lalo aqui, aproveitando a oportunidade e cumprimentando todos os atletas do Bandeirante pela grande performance que estão aí, e a nossa equipe já está praticamente classificada para outra fase, e a terceira melhor equipe do Campeonato Paulista. Parabéns aí, é o que deseja José Carlos Saldivo Lalo, que juntamente com o Carmo,
Gonçalves da À Frente e o D da FIMAP resolveram dar um bicho especial para o Bandeirantes vencer nesse sábado às 3 horas da tarde lá em Araçatuba, a Associação Esportiva Araçatuba, que já está praticamente eliminada da competição. Será que tá? Ele está com 6 pontos aí, tá bom, fica fora porque só 2 ficaram classificados aí, não há nenhuma possibilidade de respirar a equipe do Araçatuba. Mais notícias para depois nós entrarmos em eleições 2020 e a vontade do povo, a realidade das urnas. Desta feita, notícias, Débora. Justiça multa coligação de Saraiva por fake news. Peraí, Paulo, só um minutinho. Eleições 2020 a vontade do povo, apoio também de Birigui Piscinas, tudo em piscina. A Justiça Eleitoral aplicou multa de R$10 mil por fake news publicadas pela coligação Araçatuba para fazer bem feito do candidato a prefeito de Araçatuba, Cido Saraiva, por publicar fake news dizendo que o Hospital da Mulher estava fechado. A divulgação da notícia falsa ocorreu durante a campanha Outubro Rosa e, segundo o Ministério Público Eleitoral, provocou um enorme prejuízo às mulheres da cidade que buscam orientação, exames e tratamentos para o câncer de mama. A decisão assinada pelo juiz Wellington José Prates determina que a coligação pague R$5 mil e a outra metade será paga solidariamente por 2 instituições mantidas pelo candidato. As redes sociais são protagonistas na nossa vida moderna, facilitam por demais a disseminação de notícias falsas em escala geométrica e o que em termos eleitorais é um atentado à democracia, destacou o juiz. Mentira! O TSE publicou uma nota oficial nesta quarta-feira, esclarecendo que é falso o comunicado que circula em redes sociais e aplicativos de mensagens sobre a possibilidade de se cadastrar em um site para votar de casa com o celular como substituição ao voto presencial. Então, não existe, gente. Tá aí, senhoras e senhores, eleições 2020 a vontade do povo, a certeza das urnas. Cássio Bettini, em nome todo especial aqui de Aluxo Tecidos e Confecções, Organização Bom Planta Funerária Bom Pastor, Birigui Piscinas, em nome de Morena Móveis e Engeune Engenharia, anunciando novos investimentos para Birigui, traz aí a participação especial de Cássio Bettini, o marido da Teca. Cássio, um abraço. Olá pessoal, essa é para quem ama o Instagram. A plataforma acabou de lançar no Brasil o programa de credenciamento de embaixadores para o app. Eles enviaram uma mensagem sem avisar nadinha para um grupo de usuários com a chamada Seja um Embaixador do Instagram, onde propunha um botão para preencher uma espécie de cadastro ali, mas muita gente desconfiou e ignorou esse anúncio, pensando que era vírus, alguma coisa assim. Os embaixadores terão a missão de participar de um grupo seleto do Instagram, os quais receberão novos produtos e atualizações antes de outros usuários. Darão feedback sobre o funcionamento do aplicativo, participarão de pesquisas, entre outras coisas mais. Mas calma lá, não é um serviço voluntário que você trabalha e não ganha nada, como mesário de eleição, por exemplo. Os embaixadores aí ganharão vários brindes da plataforma. Vale presentes também e outros mimos todos os meses. Já é alguma coisa, né? Se você é um dos que recebeu a mensagem, não deu muita atenção e quer resgatar novamente, vai lá em suas atividades no aplicativo e aí você dá sequência, beleza? Se você ainda não recebeu, poderá receber a qualquer momento e decidir se você quer ser um embaixador ou não. Olha só que jeito interessante de engajamento com usuários, né? Quem sabe isso aí não te estimula a criar algo para sua empresa ou negócio. Sou Cássio Bettini, compartilhando temas sobre tecnologia, inovação e comportamento. Até a próxima. E vamos em frente com muito mais informação. Você ouviu a participação de Cássio Bettini, em especial para o nosso programa, trazendo tudo a respeito das expectativas em torno da tecnologia. Obrigado, Cássio Bettini, e fez aqui a sua participação em nome todo especial do Empório Biju, Birigui Piscinas e também Laro Calçados e Esportes. Nosso abraço todo especial para o Embrigo da Desigual. Um abraço muito especial, muito obrigado pelo carinho. A Desigual
nos dá aí o prazer de, nesse exato momento, nos acompanhar ali, no Alto dos Silvares, pertinho da Morena Móveis. Um abraço todo especial para o Endrigo e toda a equipe da Almada Filmes e também a Desigual. Um abraço, Endrigo. E vamos em frente com muito mais informação, trazendo aí para que você seja mais bem informado. Tem mais notícias, Débora? Tem. Então, vamos às notícias em nome do Empório Biju. Notícias falsas sobre o possível fechamento do comércio de Araçatuba preocupa lojistas. A Prefeitura Municipal de Araçatuba e a ACIA negaram na tarde de ontem que o comércio da cidade irá fechar a partir da próxima segunda-feira. A fake news se espalhou rapidamente através das redes sociais nesta quarta-feira e foi prontamente desmentida por autoridades no assunto. Segundo o boato, após as eleições que acontecem no próximo domingo em todo o país, a cidade viveria uma nova quarentena mais rígida, com o fechamento de todas as lojas, shoppings e restaurantes. Em nota, a administração afirmou que confirma que recebeu pedidos de informação ao longo do dia sobre um possível fechamento do comércio, porém adianta que não há nenhum estudo, determinação ou decreto nesse sentido. A administração disse ainda que lamenta que existam casos de propagação de informações inverídicas que possam prejudicar a coletividade. As unidades básicas de saúde, assim como os demais equipamentos de atendimento ao público, estão preparados para orientação e acolhimento daqueles que apresentarem alguns sintomas da Covid-19, e a Associação Comercial de Araçatuba, com o intuito de tranquilizar os comerciantes e comerciários locais, tendo em vista que estes empresários estão em fase final de preparação para as vendas de final de ano, ressalta que a divulgação de fake news só vem atrapalhar o planejamento destes empresários, que podem ser seriamente prejudicados com a divulgação de informações falsas. Por telefone, o Sindicato do Comércio Varejista de Araçatuba disse que até a tarde desta quarta não havia sido comunicado de nenhuma decisão por parte do município, estado ou país. Portanto, senhoras e senhores, a exemplo do que aconteceu aqui em Birigui, quando o fake news, aquela turma que quer atrapalhar tudo, colocou que o comércio em Birigui não estaria funcionando no período da noite, e imediatamente houve desmentido da Associação Comercial e Industrial de Birigui, representada pelo seu presidente, o Maurício Pazian, dando conta que o acordo entre o comércio e a Prefeitura Municipal de Birigui já havia sido feito já há algum tempo e o comércio em Birigui vai funcionar a partir do dia 7 de dezembro até às 22 horas. O fato que ocorreu em Araçatuba está chamando a atenção da Associação Comercial Industrial de Araçatuba, a ACIA, e que deve também prestar esclarecimento a qualquer momento sobre o zum que está ocorrendo lá na terra do Boi Gordo. Então, lá em Araçatuba está acontecendo um fato que teria sido ocorrido também em Birigui, quando fake news espalharam, como os caras gostam de fake news, né? Espalharam que o comércio não iria funcionar, jogaram paulada em cima do prefeito, em cima da associação comercial, mas imediatamente, tanto a prefeitura como a Associação Comercial e Industrial de Birigui socorreram os comerciantes da informação errônea, dando aí a publicação e a divulgação de que o comércio em Birigui vai funcionar a partir do dia 7 de dezembro, véspera do aniversário da cidade, a partir até as 22 horas, registra-se esse fato. Nós temos mais notícias? Mais notícias para completar nossa passagem por notícias e depois entrarmos em eleições 2020, a vontade do povo, a realidade das urnas. As notícias chegam em nome de Morena Móveis. 10 candidatos a vereador renunciaram em Araçatuba. 10 candidatos a vereadores de Araçatuba renunciaram ao direito de concorrer a uma das 15 cadeiras do Legislativo. Outros 5 tiveram as candidaturas indeferidas pela Justiça Eleitoral por alguma inconsistência na apresentação de documentação ou alguma condenação judicial e caíram na lei da ficha limpa. Depois das convenções partidárias, 314 cidadãos araçatubenses haviam requerido o registro de candidatura. Agora são 299 no páreo, o que dá uma média de 19,9 candidatos por vaga. Entre os que desistiram da disputa, o PTB foi o que teve o maior número de baixas. A legenda perdeu 3 candidatos. Saíram a professora Tânia Botura, Michele Cristina da Costa, Amel e Jéssica Genari. O Avante e o PP perderam 2 aspirantes cada. Pelo primeiro saíram da disputa André Leonardo Pereira da Silva, o Dr. André, e Marcelo Antonioli. O segundo registrou a desistência de Ederaldo Luiz Olsen, o branco do Daia,
e Maísa. Os outros 3 fazem parte de outras legendas. O PSDB teve o abandono de João Pereira Lacerda ou João Ceará. O PSD não terá mais nas urnas Damiane Cristina Ferreira Nascimento. E pela solidariedade abdicou Samuel Rodrigues Dantas, o pastor Samuel Dantas. Aí essa informação que chega e com isso nós completamos o noticiário. Tem polícia? Não temos polícia hoje, graças a Deus, né? Bom que não tem notícia de polícia aí, é mais tranquilidade. Nós estamos aqui trabalhando em nome todo especial dos nossos apoiadores, dos nossos colaboradores. Agradecemos o carinho, agradecemos a audiência, agradecemos o respeito e a admiração de todos. Nosso abraço aí à equipe que estará conosco aqui na cobertura da Marcha das Apurações no próximo domingo. Nós vamos aos nossos comerciais e depois já entramos aí na fase de eleições 2020, a vontade do povo, a realidade das urnas, os nossos comerciais dos nossos apoiadores. Aluche Tecidos e Confecções e Aluche Jeans é muito mais promoção. Quem quer vai, quem não vai, manda. Quem quer calça jeans a R$ 54,90 vai em Aluche Jeans, Barão do Rio Branco 1005 e filiais em toda a região. Aluche, 50 anos ao seu lado. A Birigui Piscinas está aniversariando. São 34 anos projetando e realizando o sonho daqueles que tanto desejam ter suas piscinas. Tem também aquecedor para piscinas, produtos de limpeza, móveis em plástico e alumínio, capas térmicas e impermeabilizantes Via Plus. Birigui Piscinas, a loja mais completa da região. Há 34 anos tornando as famílias mais felizes. Avenida Euclides Biragaia 1903. Birigui Piscinas. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Quase meio século com seriedade, com honestidade e muita dedicação, amor e carinho. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. E você sabe, as mulheres mais elegantes vão direto no Empório Biju, na Rua Saudades 520, direção da Patrícia. No Empório Biju, bolsas, cintos, carteiras, perfumes e muito mais para você. Secção de sex shops. Empório Biju, Saudades 520. Você sabia que as melhores construções, empreendimentos e investimentos em Birigui são construídos pela Engeune Engenharia? A Engeune Engenharia tem orgulho de construir o Speed Park, Residencial Noivaz, Edifício Luiz Donai e muitos outros. Engeune Engenharia, Travessa Carlos Gomes, 67. E vamos em frente aqui em Empório Biju, muito mais novidades para você. Empório Biju aguarda a sua visita. Saudades 520. Vem aí, eleições 2020, a vontade do povo, a certeza das urnas. A Luxe Jeans a R$ 54,90. Também aí outros apoiadores aí da nossa programação especial, em especial o programa Paulo Brito no ar. IOB, Instituto de Olhos de Birigui, situado na Avenida São Francisco 527, telefone 3634-2441. IOB, Instituto de Olhos de Birigui, oferece atendimento oftalmológico, clínico e cirúrgico, além de exames oftalmológicos com aparelhos de última geração para Birigui e região, cirurgias de catarata com lentes premium, glaucoma clínico e cirúrgico, retina clínico e cirúrgico, córnea, plástica ocular e vias lacrimais. Tudo isso você encontra com IOB, Instituto de Olhos de Birigui. Lalo Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença muito mais para você. Descontos especiais. Todo o material esportivo você encontra em Lalo Calçados e Esportes. Calção, meias, chuteiras, camisas, você encontra em Lalo Calçados e Esportes em promoção. Seja um bandeirantino. Passe em Lalo Calçados e Esportes e escolha o material esportivo que o Bandeirantes usa. Lalo Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença. Praça Doutor Gama, Birigui.
Você merece móveis com beleza e durabilidade, tudo que te deixa à vontade. Morena Móveis te oferece tudo isso com o melhor preço da cidade. Sempre ao seu lado, muito conforto aqui tem. Morena Móveis, muita qualidade pra te deixar sempre muito bem. Nosso abraço então para toda a turma aqui de Morena Móveis, que também nos prestigia com seu carinho e sua audiência, o mesmo ocorrendo na cidade de Guritama, a Tropicália Pães e Doce. Senhoras e senhores, nós estamos a postos aqui, agradecendo o seu carinho, a sua audiência e também o seu respeito. Mandamos nosso abraço todo especial para o Marcial Barca, Carlos Gomes Barca, Ana, Cibele, Matheus e toda a equipe da Estéreo Pérola FM, que vai estar ao nosso lado também na Marcha das Apuração, nos acompanhando também através do trabalho do André, grande André Luiz de Oliveira. E vamos em frente com muito mais informação. A nossa finalidade é essa, mostrar aos senhores os fatos e as notícias. Tem mais um aí das eleições de 2020, a vontade do povo, a realidade e a certeza das urnas. Vamos ver o velhinho falando? Luiz Roberto Barroso afirma que não dá bola para discursos contra a urna eletrônica. O próprio presidente Jair Bolsonaro acredita que o sistema é sujeito a fraudes. Em entrevista a José Luiz da Atena, na Rádio Bandeirantes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral disse que isto é retórica política. Barroso lembra que jamais houve comprovação de irregularidades. Nós temos urnas eletrônicas desde 1996. Nunca se documentou nenhum caso de fraude, que, aliás, acontecia muito no tempo do voto em papel e do voto impresso. Eu sou juiz, eu dou bola para fatos e provas, e não para retórica política. O único problema da urna eletrônica é o custo, segundo o presidente do TSE. A cada 2 anos, 20% dos equipamentos ficam obsoletos e o país gasta 700 milhões de reais com a reposição. Por isso, o voto digital será testado nas eleições municipais no próximo domingo. Luiz Roberto Barroso explica que gigantes da tecnologia vão sugerir soluções que incluem até o uso do celular. Agora, no dia 15 de novembro, 31 empresas, inclusive Microsoft, IBM, uma parceira da Amazon, a Indra espanhola, todas elas se inscreveram e vão fazer testes em 3 cidades brasileiras. Nós vamos esperar as propostas e aí eu vou me reunir com os meus sucessores, que são o ministro Luiz Edson Fachin e o ministro Alexandre de Moraes, para nós vermos qual o melhor modelo, se aparece um satisfatório, e programarmos para as próximas eleições. Os testes serão feitos nas cidades de São Paulo, Curitiba e Valparaíso de Goiás. Para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o voto deve ser facultativo no Brasil, mas não agora. Luiz Roberto Barroso argumenta que deixar com o eleitor a decisão de ir ou não às urnas poderia alimentar radicalismos. O que o radical não deixa de ir votar, mas o moderado deixa. E o que nós mais estamos precisando nesse momento da vida brasileira e talvez no mundo é de moderação, de menos polarização, a capacidade de você lidar com o diferente, tratando-o com respeito e consideração. O ministro acompanhou a eleição nos Estados Unidos como observador. Para ele, uma mistura de populismo, conservadorismo radical e autoritarismo produziu a confusão a que o mundo está assistindo. Luiz Roberto Barroso diz acreditar, entretanto, que a pacificação ocorrerá graças à solidez das instituições americanas. Bandeirantes 728. Senhoras e senhores, as explicações dadas aí no programa Primeira Hora sobre a urna eletrônica, o voto facultativo que pode ocorrer, desde que, sem dúvida, seja feito um trabalho muito grande e um trabalho de divulgação enorme, o que talvez até mudasse a opinião dos eleitores. Hoje o voto é obrigatório, razão pela qual a qualquer tipo de mudança pode ocorrer talvez nas próximas eleições, mas essa ainda continua valendo o voto eletrônico e o voto obrigatório. Eleições 2020 é a vontade do povo, a certeza das urnas. Lógico e é claro, a partir desse domingo, 7 horas da manhã, as sessões eleitorais em Birigui já estarão abertas, e abertas para votação de uma determinada posição, das 7 até as 10, facultativo aí para os eleitores idosos. Não significa que outros eleitores possam votar também, não, fica liberado e facilitado aí o horário
para os idosos das 7 às 10 da manhã em todas as sessões eleitorais. O eleitor deve levar o seu título de eleitor, um documento e, de preferência, também uma caneta para que ele possa fazer a devida assinatura da sua folha de votação. Então, vamos aguardar tudo isso. Em Birigui são todos esses postos eleitorais abertos a partir das 7 da manhã, com o encerramento previsto para as 17 horas. O programa Paulo Brito em eleições 2020 é a vontade do povo e sempre esteve aí divulgando todos os candidatos e trazendo fatos também das eleições, divulga com muito prazer nessa caminhada final da divulgação respectiva dos nomes, aqueles que estão aí e colocaram os seus nomes à apreciação do eleitorado biriguiense, os candidatos a vereador de todos os partidos devidamente autenticados, autorizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, cujas candidaturas devidamente aprovadas já estão com suas campanhas nas ruas, já pedindo respectivamente os seus votos e fazendo aí, sem dúvida, a divulgação do seu respectivo nome. Em razão de um carinho muito grande que temos com os candidatos aí, nós vamos divulgar partido por partido os candidatos a vereador e posteriormente os candidatos à prefeitura. A Débora Rayane vai trazendo aí as primeiras informações dos primeiros partidos. Débora, e o primeiro partido quem é? PSDB. O PSDB, senhoras e senhores, candidato a prefeito é José Firmino Grosso, em número 45. O seu vice é Guilherme dos Santos. Estes são os candidatos a vereador pelo PSDB. Ayrton Manuel, Ana Paula, André Firmino, Ariel, Cacuri Segurança, doutora Francisca Brito, doutor Isaías Sarmento, Ferrari, Gilmar Santos Fotógrafo, Gilson das Neves, Ivanete Cantora Evangélica, João Wesley, Linda Cristina, Padeiro da Jofer, Professora Tiana, Professor Gilmar, Sandro Maurício e Sueli Oliveira. Tá, e esses são os candidatos a prefeito e os candidatos a vereador pelo PSDB, número 45, candidatos a vereador. Agora, DEM. Partido o DEM, senhoras e senhores, também aí faz coligação e tem como candidato a prefeito aí o candidato Cristiano Salmeirão, número 14, e o vice, Dr. José Manuel Sanches. São esses os candidatos a vereador pelo DEM. Albert Garcia, Darli Assistente Social, Décio Tatu, doutora Karina Cogo, doutora Osterlaine, doutor Milton Barata, Elaine Becuzzi Protetora, Fábio do Quiapé Birigui, Flávio Lanches Crevelaro, Gilmar do Forró, Jairzinho Fiscal do Povo, Jane Abençoada, João Coutre Tintas, Cal Barbosa, Lourdes Recuperação de Crédito, Olair Vargas Mineiro, Pastor Carlinhos, Paulo da Lotérica, Rose Enfermeira, Toniel da Farmácia, Zélia da Copa, Zezinho Saboto e Rafael Dutra. Esses são os candidatos à Câmara Municipal de Birigui, candidatos do DEM. O DEM é número, me parece, 25, né? 25. 25. Patriota. Os patriotas aí que também tem aí, fez coligação aí lá na disputa da prefeitura, os patriotas também aí estão aí apoiando o candidato a prefeito Cristiano Salmeirão, o vice Dr. José Manuel Sanches. Patriota 51, Paulo. 51 patriotas. Alessandro Braidotti Morango, Aparecido Tiririca, Celso Mantovani, Dani do Canil, Diana da Saúde, Emerson Quissuco, Gerson do Monte Líbano, Jaqueline Poiati, Jesus Eduardo, Marquinhos, Newton Lopes, Osiel Pintor Crevelaro, Paulo da Creche, Pastor Dosimar Rossim, Raquel Baiana, Sabrina Enfermeira, Sandra Pontes, José Luiz Buchala e Rony Sardinha. Esse partido dos patriotas tem um vereador atual, que é o José Luiz Buchala, e um suplente de vereador, que é o pastor Dosimar, é o número 51, que também apoia Cristiano e também o Dr. José Manuel Sanches.
PT. Partido dos Trabalhadores 13. tem como candidato a prefeito Geraldo Martins e o vice é o Manuel. Portanto, o PT número 13 tem esses vereadores. Ana Brandão, Ana Cláudia, Cida Apolinário, Eduardo Dentista, Gaúcho do Gelo, João das Fraldas, João Vitor, Luizão do Povo, Mauro de Souza, Neuza Costa, Ricardo Alves, Ricardo Nipo, Rodrigueira, Ura, Valdo Jandaia e Wagner Mastelaro. O Partido dos Trabalhadores tem um vereador atual, que é o Eduardo Dentista, mas já teve também aí alguns que já ocuparam a Câmara Municipal. É o caso do Mauro de Souza e que me lembra agora do Ricardo do Nipo. PTB. Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que apoia e é o candidato a prefeito Cristiano Salmeirão, o vice José Manuel Sanches, é o 14, e tem esses candidatos à Câmara Municipal. André Psicólogo, Cancian, Carla Protetora, Dona Helena do São Conrado, Ednei Garcês, Estânia, Taninha do Colinas, Fatinha do Raio X, Hebe Cervelati, Leandro Moreira, Lu Fashion, Manuel Garcia, Marcelo Moreto, Pastor Reginaldo, Peneira do Açougue, Professora Cirlei, Vadão da Farmácia e Valdemir Soares. Paulo. Portanto, aí esse partido aí, o PTB 14, tem aí como vereadores atuantes aí a Carla Protetora, temos aí o Vadão da Farmácia, o Leandro Moreira e também o Pastor Reginaldo. E já foi vereadora a ex-primeira-dama, Dona Hebe Najas Camargo Cervelati. PDT, Paulo, 12. PDT, o 12, que tem como candidato a prefeito o Rafael Zago e como vice a Bia. Ieda Felipe e Tiago Mosquete, apenas. 2 candidatos à Câmara Municipal. Avante, 70. Avante 70 também apoia como candidato a prefeito Cristiano Salmeirão, como vice Dr. José Manuel Sanches. E são esses os candidatos da vereador pelo 70. Antônio Anailson, Beleza Pura, Carlão do Trevo, Cássia Lacerda, Cláudio Soares, o Neno, Edson Fumaça, Elza Maria, Felipe Baroni, Mário Bonfim, Negão do Rote, Paquinha, Paulinho do Posto, Pérez, Cido Combate ao Câncer, Simone Silva e Tauane Lorena. Esse partido aí tem apenas como vereador atuando o Felipe Baroni Brito, que é o atual presidente da Câmara Municipal de Birigui. Em relação ao nome do Paquinha, mesmo nas condições que ele está, ele aparece nessa lista aí de candidatos à Câmara Municipal. Podemos. Partido Podemos. Alex. O Podemos também apoia aí o Cristiano Salmeirão como prefeito e também como vice o Dr. José Manuel Sanches. E o Podemos tem esses candidatos. Alex, Carla Bastazini, Danda Furlan, Denilson, Dr. Paulo Cruz, Elnatan Moraes, Gessé, Glauber Arquiteto, João da Água, Marley Tolomei, Marli Masson, Mila da Rua Azul, Pedro Marim Belmonte, Positivo, Sandra Thaís e Tio Fio. O Podemos aí, senhoras e senhores, é o partido do vice-prefeito atual, o Antônio Carlos Vendrame e o Carlito. Na lista aí não aparece nenhum vereador ocupando o cargo, mas está apoiando também o 14. Cidadania, 23. Cidadania tem 23 candidatos. Cidadania também apoia o Cristiano Salmeirão como candidato a prefeito e o vice Dr. José Manuel Sanches. Andrei Cervelati, Branco do Guincho, Damião da Stephanie Perfumeiro, Daniel Giovanni, Delza, a Incansável da Saúde, Edileide Bodenhausen, Fabiana Amadeu do Pobrigui, Fabi Veterinária, Gabi Laluce, Irmão Dias, João Sabino Uber, Maé do Jandaia, Marcelo Valarini, Mineirinho Birigui, Odair da Monza, Pastor Fabiano, Paulo Davan, Professora Luana Maria, Salgado, Thaisa Malafaia, Tio do Pirulito,
Todd da Unidiesel e Vanessa Macarini. Me parece que esse partido aí tem como vereadores atuantes o Odair da Monza, o Andrei Cervelati e o Amadeu Fabiano. Fabiano Amadeu do Pobirigui. Do Pobirigui. Então são 3 vereadores e apoiam 14 também. PSL, Paulo. PSL tem como candidato a prefeito o Leandro Maffei, 17, e o vice é o Carlos Galdino, conhecido também como Carlão do Crevellaro. Eu conheço como Carlão do Crevellaro. Alexandre Menezes, Anésia Craco, Arline Casagrande, Cabo Wesley da Rocan, Diogo Sobreira, Dr. Simvaldo, Eduardo Soleira, Gabriela Souza, Lu Belém, Marcos da Ripada, Marcos Vinícius, Mari Cabeleireira, Rodrigo Jorge, Ronaldo Stabile, Scarpim e Vicente. O PSL aí tem essa relação dos candidatos a vereador, não tem nenhum vereador ocupando cargo na Câmara Municipal, são todos candidatos aí postulando aí a eleição para a Câmara Municipal de Birigui. Só dizendo que é o 17, né? E tem como candidato a prefeito o Leandro Maffei e como vice aí o Carlos Galdino. PV, Paulo. PV, Partido Verde. O Partido Verde. Partido Verde está apoiando aí o candidato Cristiano Salmeirão e José Manuel Sanches. 43 é o número dele. 43. César Barbosa, Cláudia Santos, assistente social, Cléo da Creche, Dr. Fabiano Olho, Edmar Scanhuela, Edinho Fujimoto, Erickson Camilo, Everaldo Santelli, Fabrício Pinati, Flaviana Moro, Fúvio Bruno, Gilberto Lima, Joaquim Caetano, Lia Máxima, Pico da Decaralto, Reginaldo Técnico de Enfermagem, Rodrigo Simon, Sandro Silva Advogado, Solange Casagrande, Tânia Ponciani e Vanilde. Também o Partido Verde não tem representatividade atualmente na Câmara Municipal. Me parece que os que pertenciam ao Partido Verde trocaram de partido, caso do Rogério Guilhem. Mas apoia aí o Partido Verde, apoia Cristiano Salmeirão e José Manuel Sanches. PSD, 55. SD. Batista, Benedito da Fé, PSD, né? Isso, PSD. Bete do Bar, então Carmen... Começa tudo de novo, então, no PSD. Batista... Partido PSD apoia como candidato a prefeito o Leandro Maffei e como vice o Carlão do Crevellaro. Portanto, aí é o PSD. Que número é o PSD? 55. 55. Batista, Benedito da Fé, Bete do Bar, Carmen Crema, Cezinha Pantaroto, Cida do Futebol, Doutora Andréa Reale, Doutora Carmen, Edivil Salbano, Eurico Podador de Árvore, Falcon, Leandro Marchetti Furunfo, Mafizoli, Manuel da Reciclagem, Paulo Batista, Tânia Mara e Zé da Dona Lúcia. O Vitor Tacílio, no caso, ele está indeferido, é isso? Só. Então nós temos aí no PSD, não, ele foi autorizado a disputar a eleição. Nós temos aí no PSD, que está apoiando o Leandro Maffei para prefeito e o Carlão do Crevellaro para vice. Nós temos aí os vereadores, me parece o Batista, o da Fé e o Cezinha Pantaroto, né? Nós temos aí, dá uma olhada aí, então nós temos o da Fé, nós temos aí o Cezinha Pantaroto e o Batista e o soldado, o Batista, que são do PSD, partido ligado e muito ligado aí ao senhor Wilson Carlos Rodrigues Borini. Basta dizer que nós temos aí nomes aí que já trabalharam, muito trabalharam com o ex-prefeito Borini. É o caso aí de que já foi vice-prefeito de Birigui e foi padre também, o Paulo Batista. Então fica registrado que também esse partido apoia aí o Leandro Maffei e o Carlão do Crevellaro. Para finalizar, PC do B. PC do B. Laine. Prefeito do PSB é Renato Gomes, né? E também 65. O vice é o Renato Gomes para prefeito. E o vice é o Marcelo. PSB?
PCdoB. PCdoB. Número 65. Tem apenas 2 candidatos, Alaine Edilane Aparecida Domingues e professor Rafael. Daí, senhoras e senhores, fizemos a colocação de todos os candidatos aí à Câmara Municipal de Birigui. Desejamos boa sorte, boa votação. Cada um faça o seu trabalho da melhor maneira possível para que possam aí verdadeiramente enriquecer o quadro político da cidade com suas qualidades, com suas vontades, com suas virtudes, com suas sinceridades. Sabem perfeitamente aí o trabalho difícil que tem pela frente aí de ocuparem o cargo de vereador. Muita gente pensa que o trabalho é fácil, que vereador é fruto de muita dedicação, mas é um trabalho bastante árduo e cada um sabe o que terá pela frente. Hoje a Câmara Municipal de Birigui é composta de 17 vereadores. Os 17 vereadores atuais hoje são todos, aliás, são 16 hoje automaticamente autorizados a disputarem a Câmara Municipal. É que há uma dúvida aí em relação à candidatura do Paquinha. O Paquinha está sendo substituído aí pelo vereador Aladim José Martins, que não é candidato à reeleição. Portanto, aí são 16 dos 17 lá que estão buscando o voto, pedindo o voto, e com certeza, pelo trabalho realizado, poderão ou não terem os votos respectivos para a sua continuidade na Câmara Municipal. São 16 aí postulando, e que para o ano que vem, ao invés de 17 vereadores, 17 cadeiras, nós teremos apenas 15. O trabalho para vereador é bastante importante, bastante sério e bastante preocupante. Hoje, pelo quociente eleitoral, pela última pesquisa feita, do qual tivemos aí a possibilidade de 60 mil eleitores, 60 mil votos válidos. Para se ter o quociente eleitoral para cada partido, você pega esses 60 mil votos, divide por 15 cadeiras, daria um total de 4.400 votos necessários para a eleição de um vereador. Por isso, pode-se notar perfeitamente que vai ser bastante de luta a qualidade de cada um representado pelo voto que terá. E tendo esse quociente eleitoral, haja vista aí muitas possibilidades de que alguns poderão ficar fora. Mas quem fica fora, pelo menos deu a cara para bater, colocou seu nome em apreciação, não foi feliz nessa, talvez numa outra oportunidade consiga um resultado bem maior, mas o importante é que participaram e deram os seus nomes à apreciação. São 15 candidatos que estarão sendo colocados como vitoriosos e que tomarão posse no dia 1º de janeiro. O que se nota e o que se vê dentro da qualidade de uma eleição é que a disputa é sempre acirrada. Sempre alguém é melhor do que alguém. Sempre alguém tem ideias mais suficientes do que outros. Às vezes até na ânsia, na expectativa de se tornarem vitoriosos, acabam fazendo com que promessas sejam colocadas aí numa situação de não cumprimento no futuro, e isso acaba denegrindo a sua própria imagem. Alguns prometem coisas que sabem que perfeitamente não poderão ser concretizadas de maneira alguma. Todos sabem das responsabilidades, das seriedades, principalmente notando-se, vendo e analisando a cada um. Automaticamente, numa pesquisa hoje para vereador, tornaria-se impossível dizer quem é quem na hora do dia e quem teria aí a condição de continuar ou de ter o seu acesso à Câmara Municipal. O eleitor hoje, senhoras e senhores, está acompanhado dentro de uma expectativa de trabalho realizado. O eleitor sabe a conduta de cada um e perfeitamente conhece cada um dos candidatos. Sabe até onde poderá chegar esse candidato. Sabe até onde ele poderá representar. Há críticas pesadas e pesadíssimas aí em torno do trabalho de vereadores, em torno de prefeitos, e isso em todo o território nacional. Sempre se falam em mudanças, em alterações,
mas o jogo sempre talvez será o mesmo e a continuidade será sempre aquela mesma. Por isso o trabalho do eleitor é bastante importante e bastante sério. Cada um tem aí a sua missão de votar. Ele é obrigado a cumprir com essa regra, desde que ele seja em reais condições de saúde de fazê-lo. E se o fizer, vai fazer daquela maneira tranquila e serena. Muito embora haja muitos e muitos comentários analisando a conduta de cada um, quem vai dar a resposta certa ou a resposta positiva e necessária para aquilo que ele ouviu é o próprio eleitor. Se o eleitor soubesse a força que tem, como ele teria tanta força na hora da votação, na hora da escolha, porque a força que ele tem é importante para conduzir aí as pessoas certas para os lugares exatos. E então, na hora de votar, cada um saiba do seu cumprimento e da sua responsabilidade. Uma má escolha representa talvez até, para aquele que está votando, uma cidade arcaica, uma cidade sem condições, uma cidade sem trabalho, uma cidade sem alternativa e uma cidade talvez até mesmo sem procuração, tanto nas esferas estaduais como nas esferas federais. Então é importante que cada um analise a responsabilidade do seu voto, que é tão importante quanto talvez aí um dinheiro emprestado num banco e que você tem que fazer o cumprimento dos pagamentos devidos e necessários. Por essa razão, senhores eleitores, não se apavore, não se preocupe. Esse negócio de dizer que tem que ficar 15 minutos, 5 segundos, 10 segundos na hora da votação, é o tempo que muitos alegam que é o suficiente, mas é o suficiente, talvez um tempo maior de você fazer uma análise. Não vá votar porque você pegou um santinho na rua e vai lá e coloca, porque achou jogado no meio da calçada aquele santinho e esse é o voto que você vai dar. Ou não vote em branco e nem tampouco anule seu voto. Vote com a certeza de que amanhã aquele voto seu será precioso. E eu faço uma pergunta bastante importante para você, eleitor, que votou na última eleição para prefeito, que você votou na última eleição para vereador. Você sabe em quem você votou? Você sabe qual o trabalho que esse que você votou fez nesses 4 anos? Você sabe se seu voto foi um voto acertado ou se você, como tantos outros e tantos outros espalhados pelo país, também errou escolhendo erradamente? Então, se você na eleição passada votou em determinado elemento e achou que esse elemento nos 4 anos foi o suficiente para valorizar o seu voto, automaticamente você deverá cumprir as mesmas regras, analisar friamente e honestamente aquilo que você vai colocar na urna. A responsabilidade sua é enorme. Temos visto, e você também viu, que estamos vivendo uma guerra das mais existentes em Birigui, em qualquer tipo de campanha, a guerra do fake news. De uma maneira ou de outra desmoralizam pessoas, desmoralizam famílias e jogam ali a todo vapor coisas que realmente aí nunca existiram em termos de uma disputa eleitoral em qualquer tipo de cidade desse território nacional. Em todas elas, reclamações dos fake news, desmandos, em algumas cidades até assassinatos de candidatos, crucificação de outros. E isso vai porque a internet faculta a essas pessoas talvez o anonimato. Porque se tivesse que usar o nome, a realidade, o CNPJ, o SIC, o endereço, ninguém teria coragem de fazer o que estão fazendo em todo o território nacional, com certeza. Mas procure analisar, procure valorizar o seu voto, procure ver o currículo.
e não ficha corrida de candidato. O currículo é muito importante, o que ele fez, o que ele faz, da onde veio, para onde vai. E isso significa a realidade do crescimento de uma cidade e o conceito elevadíssimo de uma Câmara Municipal. São 645 municípios em todo o estado de São Paulo. São milhares de candidatos a prefeito. São mais de milhares de candidatos às câmaras municipais. Em cada cidade existe o bom e existe o ruim. Existe o conhecido e existe o desconhecido. Em cada cidade existe o eleitor. E em cada cidade a responsabilidade de cada um. Por isso a gente, mais uma vez, não é só eu que estou pedindo. São milhares de pessoas que estão esclarecendo em toda a parte para que o eleitor saiba da força que ele tem. E se ele soubesse a força que ele tem, automaticamente, na hora da votação, nós teremos aí uma qualidade enorme de políticos, uma quantidade enorme de pessoas idôneas, de pessoas com futuro, pessoas com presente e pessoas com passado. Existem espalhados por todo esse território nacional candidatos que querem ganhar as eleições no grito e na magra e fazem verdadeiros estardalhaços que a gente acompanha pela televisão, que a gente vê com o contato que a gente tem também, pedindo para as pessoas nos darem maiores esclarecimentos. Então isso é muito perigoso para o conceito, o progresso da cidade. E você sabe, nós acabamos, a Débora acabou de ler, uma grande quantidade de candidatos a vereador em Birigui. São pessoas que todo mundo conhece, todo mundo. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que fala, eu não conheço aquela pessoa, mas se você falar o apelido, falar o nome do pai, falar o nome da mãe, o nome da mulher, o nome do marido, automaticamente a pessoa vai saber o que é. Então você tem uma pleia de pessoas abnegadas, pessoas valorosas que colocaram os seus nomes à apreciação, pessoas que podem ser apreciadas e analisadas. E independente dos nomes que nós colocamos aqui como os candidatos aí a vereador, se eles colocaram é porque eles têm aí uma missão e uma responsabilidade pela frente. Colocamos também aí, e os senhores acompanharam os nomes dos candidatos à prefeitura municipal, todos eles bastante conhecidos e conhecidos. Às vezes as pessoas não conhecem esse, não conhecem aquele, mas o vizinho o conhece e pode dar qualquer tipo de informação sobre a conduta e a produção de cada um. Então, temos certeza que estamos aí com uma lista de pessoas que podem nos representar muito bem e que depende de nós, essas pessoas terem aí a responsabilidade, mas que cada um procure analisar o quanto é importante essa cidade. E agora, em termos locais, Birigui é uma cidade maravilhosa. Birigui é uma cidade de um conceito muito grande. Birigui é uma cidade estimada até pelos próprios vizinhos de outras cidades. E hoje, além de tudo isso, Birigui caminha para o seu grande progresso. Birigui, de outrora que existiam poucas e poucas ruas e avenidas, hoje Birigui é um tremendo e estupendo centro que aprecia todos aqueles que de fora para cá vêm, dando aí uma nota alta para a nossa cidade. Birigui hoje, senhoras e senhores, independente aí de alguma coisa que falta ser feita e de que foi feita de uma maneira e que poderá ser feita de uma outra, mas Birigui, independente de quem ganhar ou de quem perder, vai continuar sendo Birigui, vai continuar sendo a cidade de Birigui, vai continuar sendo o berço de muitos biriguienses, vai continuar sendo a cidade que tem um orgulho muito grande de se transformar na capital brasileira do calçado infantil. E hoje, através do seu progresso e através da sua cultura, está avançando cada vez mais
e vai avançar cada vez mais. Por isso, ame Birigui da maneira como Birigui gosta e precisa ser amada. Goste de Birigui como Birigui gostaria e quer que seja adorada por todos. E então eu volto a frisar, essa cidade é linda demais, é bonita demais, é gostosa demais, é gostoso andar em Birigui. Se você hoje dar uma volta a Birigui, antigamente da Cleiton, da Vila Bandeirantes para cá, daqui, dali para ali do Dozelaro, Silvares de um lado, Vila Maria, Vila Roberto, eram os pontos só. Hoje é enorme Birigui. E vou dizer, se você não tiver um GPS aí, é capaz até de você encontrar dificuldade se você for em determinado ponto para voltar para o centro. Porque é grande demais, é enorme demais. E alguns novos loteamentos já estão sendo anunciados para o ano que vem em Birigui. É mais frente de trabalho, é mais gente que virão e é mais gente que ficarão. Então, biriguense, analise o seu voto. Analise, porque a responsabilidade é muito grande. Então nós esperamos que cada um cumpra com o seu dever e com sua obrigação. E nós vamos, logicamente, como hoje é o último dia dos preparativos dos trabalhos, alguns amigos nossos nos mandaram os seus santinhos, mandaram aí as suas mensagens, que graciosamente nós colocamos. E em respeito a essas pessoas que nos mandaram, alguns nem tomaram conhecimento, mas merecem também ser votados. Nós vamos colocar esses amigos nossos aí, essas pessoas que se propuseram a mandar o santinho e a gente se propôs a divulgar e a colocar e fazer dessas pessoas mais conhecidas ainda. Vamos aí. Prefeitos, Paulo. Prefeitos de Birigui que mandaram e que através de suas assessorias. Prefeito Cristiano Salmeirão, o vice José Manuel, 14. Eu não estava enxergando, né? Agora ela está dizendo que o primeiro a aparecer aí é o doutor Cristiano Salmeirão e o doutor José Manuel Sanches, prefeito, 14. Firmino. José Firmino Grosso, candidato a prefeito, a vice, o Guilherme dos Santos, é 45. Leandro Maffei, 17. Leandro Maffei, 17. O seu candidato a vice é o Carlão do Crivellaro, ou Carlos Galdino. Carlão Galindo. Carlão Galindo. A vida inteira aí eu vou chamar ele de Carlão do Crivellaro. Agora os vereadores. Vereadores que mandaram os seus santinhos. Diogo Sobreira. Diogo Sobreira, 17000 do PSL. Felipe Baroni, do Avante, 70123. Felipe Baroni, 70123. Doutora Francisca Brito, 45456. Doutora Francisca Brito, 45456. Ela está com o Firmino. O candidato dela a prefeito é o Firmino. José Luiz Buchala, 51000. Doutor José Luiz Buchala, 51000. Todd 23456. 23456, o Todd tá aí. Rodrigo Simão 43123. Partido Verde, 43123. Isso. Celso Mantovani, 51600. Celso Mantovani, 51600. Isso. Vadão da Farmácia, 14110. Vadão da Farmácia, 14110. Isso. Cezinha Pantaroto, 55555. 55555. Professor Gilmar, 45660. 45660, professor Gilmar. Isso. Aí temos o Padeiro Olisete. Padeiro Olisete, 45 e 600. Nós temos também alguns trabalhos que foram enviados através do trabalho da Marici, com o Zé Luiz Buchala, tudo, né? E que foram divulgados também no nosso programa durante todo esse tempo aí. E do qual tem aí? Eduardo Dentista. Tem o Eduardo Dentista. 13333. Que número que é o Eduardo? 13333. Aí.
Ferrari, 45123. Meu amigo Ferrari, 45123. Candidato a prefeito dele é o José Firmino Grosso. Isso. Aí agora temos o vídeo do Buchala. O vídeo do José Luiz Buchala. Teve a gentileza ele nos mandar um vídeo. Entendeu? Vamos lá? Seja bem-vindo ao terceiro de uma série de vídeos que estão sendo realizados para mostrar os projetos do Zé Luiz Buchala, o vereador do campo e da cidade. E hoje nós vamos falar sobre um projeto que virou lei, é muito bacana, que é sobre o resgate de pessoas realizados pelo Corpo de Bombeiros de Birigui. Zé, fala um pouco pra gente a respeito desta lei. Antes desse projeto de lei do resgate, como que funcionava? Acontecia um acidente, automaticamente o resgate vinha e tinha que obrigatoriamente te levar para o pronto-socorro municipal. A partir desse projeto, quando ele foi sancionado, que ele virou um projeto de lei, né? Se você tem um plano de saúde, você pode optar por ser levado para um hospital particular, desde que você esteja em sã consciência ou você tenha algum parente próximo ou alguma pessoa que possa responder por você, te levando para o hospital particular. Nem todos os acidentes, trânsito ou um acidente doméstico, ou mesmo um mal súbito na sua residência, a pessoa não precisa ser levada para o pronto-socorro municipal, e sim para o particular se ela tem plano de saúde. Isso desafoga o nosso pronto-socorro municipal. Porque se a pessoa ela tem um plano de saúde e ela dá entrada no pronto-socorro municipal e ela quer ir para o seu hospital particular, aí entra mais custo ainda, que você precisa contratar uma ambulância para estar levando para o hospital particular, ou ao mesmo tempo está usando uma vaga de uma pessoa que precise do pronto-socorro municipal. Pois bem, este é o terceiro vídeo de uma série de vídeos sobre os trabalhos realizados pelo Zé Luiz Buchala. Fique ligadinho e aguarde o próximo vídeo. Bem, senhoras e senhores, eu acho que na medida do possível nós cumprimos a nossa responsabilidade de fazer a cobertura e vamos continuar com essa mesma responsabilidade de cobertura na marcha das apurações e consequentemente trazer todos os resultados positivos para uns, negativos para outros, mas de esperança para muitos. E queremos agradecer os nossos apoiadores que estão conosco fazendo esses investimentos e fazendo total cobertura para que a gente possa, juntamente com os nossos companheiros, trazer aí um trabalho perfeito. Eu quero agradecer meu amigo presidente do Bandeirante Esporte Clube, o Ademiro de Oliveira, Vizi, e também o Rafael, filho do Jansen, que é um dos maiores e expert técnicos da região, que prontificou a dar para nós o apoio necessário para que a gente possa fazer uma transmissão à altura da realidade que a gente se propõe a fazer. É que nós estamos ainda caminhando, a nossa emissora está caminhando dentro das condições de amanhã ou depois procurar mais ainda, fazer mais ainda. E o Rafael, como técnico, como um expert em matéria de eletrônica, vai nos dar uma mão ainda hoje ou amanhã, para a aparelhagem nossa ser adequada à transmissão que nós pretendemos fazer. A cobertura da marcha das apurações terá a responsabilidade da cobertura total da nossa equipe, liderada pela Patrícia, pela Débora, por esse que vos fala Paulo Brito, contando ainda com o Adriano, o Bibiano, o Anjinho, o Luizinho, o Serginho da Toque Disco, o André de Oliveira, a Fran, a Heloísa, enfim, muita gente aqui nos dando apoio, nos dando cobertura, para que a gente possa aí conseguir alcançar os objetivos dos nossos colaboradores. E a quem nós agradecemos. Só lembrando que Birigui tem 88.550 eleitores. Birigui, 88.550 eleitores. E no programa de amanhã, mais um balanço geral, desta feita focalizando mais as eleições a nível de região e a nível de cidade também. Vamos embora, Débora? O que a Patrícia mandou? Nada, ela está procurando marreta do Chapolin. Então tá bom. Um abraço, senhoras e senhores, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Mando um abraço todo especial, meu grande amigo, o Sérgio da Engeune, o William, o Rochinha,
Um abraço para o Ari de Jabac, para o José Carlos Taldivo Lalo e toda a equipe que está a posto conosco aqui, o Carmo Gonçalves de Oliveira da frente e também o Júnior da Birigui Piscinas, a Edilene da Morena Móveis, trabalho muito grande, agradecimento muito especial ao Ari de Jabac, o Aluche e também ao Dr. Rodrigo Sintra, ao nosso estimado e sempre amigo Dr. Benhur e o Dr. Rogério e o trabalho da equipe do Empório Biju, ali liderado pela Patrícia, pela Heloísa e pela Fran. Também agradecer de coração aqui a Luciane Rosseto, lá da organização Comprando, o mascote está chegando aí e a dona do mascote também. É difícil, né, gente, olhar assim e ver a filha da gente de verde, né? A gente já não come melancia, mas e nem abóbora e nem alface, por causa do verde, mas já que ela está de verde, a esperança é a última que morre. Tudo bem, Patrícia? Tudo preparado? Tudo preparado. Então vamos que vamos. Débora, um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Patrícia, Tchau. o pai te ama.